Bem, então vamos prosseguir aqui. E eu sei que você deve estar um pouquinho frustrado, dizendo assim, poxa, eu já estava quase aprendendo, achava que já tinha entendido a colocação pronominal, já estava comemorando e aparece um negócio desse. Pois é, pessoal, a vida não é tão fácil assim, né? A gente precisa pelejar muito para poder conseguir alguma coisa. Mas vamos lá, não vamos desistir não. Vamos continuar aqui, estudando aqui a colocação dos pronomes átomos nas locuções verbais. Agora nós vamos ter com o verbo auxiliar mais o particípio, né? Nós vimos na aula passada o verbo auxiliar mais gerúndio ou infinitivo. Agora é com o particípio. Como é que fica? Ó? Quando o verbo principal é o particípio, há uma limitação maior. Só duas colocações são rigorosamente corretas e uma delas com palavra atrativa. Então vamos ver? Se não houver fator de próclise, ou seja, se não houver palavra atrativa, o pronome ficará depois do verbo auxiliar. Olha isso. Tenho-lhe mostrado o resultado. Olha aqui o particípio aqui, pessoal. Ó. Tenho-lhe mostrado o resultado. Havia-lhe dito a verdade. Ó. O verbo auxiliar, o particípio e está aqui o pronome. Ó. Então, não tem fator de próclise, o pronome átono ficará depois do verbo auxiliar. Os seus receios haviam-se realizado. Verbo no particípio, verbo auxiliar. Não existe aqui fator de próclise, não existe palavra atrativa, então o pronome fica depois do verbo auxiliar. Ok? Segundo caso, se houver fator de próclise, o pronome átomo deverá ficar antes do verbo auxiliar. Não lhe havia dito a verdade. Olha isso aqui, ó. Não lhe havia dito a verdade. Então, vai ficar antes do verbo auxiliar. Ó. Não, nunca lhe tenho mostrado o resultado. E como se nós tivéssemos presenteado. Ok? Então tá aí. Então vimos aí o verbo auxiliar mais o particípio. Se não houver fator de próclise, fica depois do verbo auxiliar. Se houver fator de próclise, vai ficar antes do verbo auxiliar. Até que foi fácil, né? Bem, vamos fazer aqui algumas considerações finais, né, para a gente finalizar aqui o nosso curso de colocação pronominal. Diz assim, ó, letra A. O particípio, diferentemente do infinitivo e do gerúndio, não admite ênclise. Pessoal, isso aqui é importante, hein? Quando a gente está estudando português, e a única exceção em português, na gramática, é que toda regra tem exceção. Quer dizer, isso é uma exceção, porque em português sempre vai ter uma exceção. Sempre. Você aprende uma coisa, mas sempre tem uma exceção. Mas então, aquelas exceções, aquilo que é diferente, é aquilo que você tem que memorizar, porque é aquilo que eles procuram colocar nas provas. Tá? E então, algumas coisas que você tem que entender. Ó. O particípio, diferentemente do infinitivo e do gerúndio, não admite ênclise, tá? Então, se você colocar assim, ó, tenho mostrado-lhe o resultado, isso aqui está errado. Nunca tenho mostrado-lhe o resultado, isso aqui também está errado. Aprenda, o particípio não aceita ênclise. O particípio, como é que é, pessoal? O particípio não aceita ênclise. É errado você colocar ênclise depois do particípio. Ó. Tenho mostrado-lhe? Não. Tenho-lhe mostrado. Nunca lhe tenho mostrado. Ok? Vimos agora há pouco. Beleza, né? Letra B. Com o pronome solto entre os dois verbos, a situação é polêmica. Tá? O pronome está solto entre os dois verbos. Olha o que é isso aí. Ó. Tenho-lhe mostrado o resultado. Isso aí está certo ou está errado. E não sou eu que vou dizer para você qual é o certo e qual é o errado. Veja, pessoal, o pronome aqui está solto. Ó. Ele não está preso aqui, ó, com o lhe, ó, em lugar nenhum aqui. Ó. Tenho lhe mostrado o resultado. Então, você vai resolver isso aí por eliminação. Na sua prova, você vai tirando aquilo que não é e depois você vai ver, porque vai depender muito da banca que está examinando. Tá? Porque você sabe, nem tudo na gramática tem-se uma conclusão exata. Tá? Então, aqui nós colocamos certo ou errado. Não vou dar nenhuma opinião aqui a respeito. Terceiro, veja a seguir como se deve agir quando há uma frase com pronome solto entre os dois verbos. Olha isso, ó.
Você acha que eu ia deixar você na mão? Lógico que não. Vamos lá ver, ó. Assinale o erro de colocação pronominal. Vamos lá ver? Alguém me falou sobre o jogo. Está certo ou está errado, pessoal? Alguém me falou sobre o jogo. Lembra o que eu falei? O pronome está solto, né? Nós vamos por eliminação. Ó, alguém é o quê, pessoal? Alguém não é um pronome definido? É, pronome. Opa, pronome. Pronome é fator de quê? Fator de próclise. Então, se é fator de próclise, então atrai, é palavra atrativa, atrai o pronome, correto. Então, está certo, ó. Olha aqui, ó. Vou lhe contar algo. Veja, aqui o pronome está solto. É nesse mesmo esquema aqui, ó. O pronome está solto. Vou lhe contar algo. Então, eu não posso dizer se está certo ou se está errado, porque existe aquela polêmica, tá? Então, eu vou colocar certo ou errado. Não vou fazer nada. Mostrá-lo-ei. Mostrá-lo-ei. Ó, o verbo está o quê? No futuro do presente. Então, eu usei aqui a mesóclise. Então, está certo também, ó. Me deixaram infeliz. Opa, me deixaram, pessoal. Você fala me deixaram feliz, mas você não escreve me deixaram feliz. Você escreve o quê? Deixaram-me feliz. Então, está o quê? Está errado. Tá? Então, é assim. Ó, assinale o erro, né, de colocação pronominal. Veja só, neste caso aqui, ó, se esta opção aqui estivesse errada, se estivesse correta, presta atenção, ó, se estivesse correto, qual seria o errado? Seria essa, porque eu teria um certo, dois certo, três certo. Então esta aqui seria a errada. Mas como este aqui está errado, então eu vou marcar esta como errado. Então eu vou considerar essa forma aqui como correta. Entendido aí? Então dessa forma nós vamos resolvendo a polêmica, pessoal, por eliminação, tá? Por eliminação. Então essa aqui eu tenho certeza que está certa, essa aqui eu tenho certeza que está certa e essa eu tenho certeza que está errado. Como ele quer o erro, então essa aqui pode tanto estar certo como estar errado. Se nenhuma dessas estivesse errada, eu marcaria essa. Mas como eu já tenho uma mais errada ainda, então essa aqui é a que é a minha errada. Então, pessoal, quando você encontrar esta expressão aqui, solta, que você não sabe se está certo ou errado, você não deixa certo ou errado. Você verifica todas as outras, né? E aí depois, por eliminação, você considera certo ou errado, ok? Então, com isso, nós finalizamos o nosso curso de colocação pronominal. Agora nós vamos fazer o nosso pré-teste. Vamos resolver o nosso pré-teste para você ver, né, se você acertou ou se você errou, né, as nossas questões. Eu aconselho que você refaça o pré-teste sozinho, sem que seja necessário acompanhar com a nossa solução. Você faz o pré-teste de novo, conhecendo agora todas as regras, aí você vai começar a saber, agora já sei por que isso é e por que isso não é. Até a próxima aula, um abraço, é isso aí.